Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, a gente vai bater um papinho sobre liberdade, né? Liberdade, essa palavra que representa um conceito abstrato e que, como diria Cecília Meirelles, liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda, né? Conforme esse vídeo passar, né, vocês vão entender melhor essa frase da Cecília Meirelles e vocês vão perceber, né, todo o sentido que ela contém. Assim, eu acho que essa frase, ela resume tudo. Tudo que eu vou falar nesse vídeo vai ser resumido aqui pela a frase da Cecília Meirelles. No nosso bate-papo de hoje, diferentemente, né, do bate-papo nonsense que a gente teve algumas semanas atrás, eu acho que foram 2 semanas atrás, que eu postei o último vídeo, eu conversei com vocês, né, sobre feito é melhor que perfeito, mas foi um bate-papo com as ideias saindo todas da minha cabeça. Era tudo que o meu subconsciente, né, falava, pensava, era o que eu estava expressando, né? E não tinha nenhum tipo de pensador ou pensadora, né, que eu pudesse me apoiar, né? Eu não estava ali expondo alguma tese teórica de algum tipo de filósofo ou filósofa. Não, eu só estava jogando o que vinha na minha cabeça e pronto. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai debater liberdade, mas a gente vai debater liberdade segundo alguns autores. Então, hoje, o nosso vídeo está recheado de referências, né? De uma bibliografia completa, digamos assim. Inclusive, vocês vão poder acessar na descrição, né? Toda a bibliografia completa que eu utilizei para fazer esse vídeo, né? É importante ressaltar que tudo que eu vou falar nesse vídeo foi conforme o que eu pesquisei. Eu posso estar errada, tá? Eu não sou formada em filosofia. Eu sou só uma pessoa curiosa que estava pensando sobre o que era liberdade e decidiu pesquisar sobre isso e compartilhar com vocês. Então é sempre importante dizer que eu não detenho a verdade, nem esse vídeo tem por objetivo expressar uma verdade completa. É importante também dizer que eu estou aberta a críticas, então caso você perceba algum erro, caso você queira complementar algo, né, que não foi falado nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários a sua sugestão e a sua opinião sobre o assunto, porque isso é muito importante e isso ajuda o canal a crescer, né? E não só o canal, mas eu também como pessoa a crescer. Ouvir opiniões divergentes da nossa é sempre importante, né? E antes da gente começar, de fato, a conversar sobre liberdade, eu queria deixar bem rapidinho um cronograma de vídeos para quem acompanha aqui o meu canal. Para começar, né, vocês já devem estar sabendo que eu tô lendo esse livro aqui, Caim. Inclusive, tem resenha inicial desse livro, vocês podem já conferir aqui no canal. Mas eu vou postar a última resenha, como eu prometi, que é uma resenha final. Eu me aprofundando mais, mostrando algumas passagens que me chamaram mais atenção, coisa que eu fiz nos outros vídeos, né? Porém, eu vou mostrar aqui um pouco mais enfasado, sabe? Então, vamos ter resenha final de Caim, com eu falando dos últimos capítulos, o que eu achei e tudo mais. Vai ter um mini vlog, né? Um mini vlog, mas que não vai ser exatamente um vlog, vai ser também um bate-papo que a gente vai ter, enquanto eu vou estar fazendo alguma coisa que eu não posso dizer para vocês porque é surpresa. Temos também a leitura coletiva, né? Do poema Eu, Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade, que é uma promessa desde quando eu criei esse canal e que nunca saiu do papel, mas, né, se o universo conspirar ao meu favor, ao nosso favor, vai ter leitura coletiva do poema Eu, Etiqueta. Vai ter também um vídeo que vai ser postado no final do ano sobre tag de livros. Então eu vou falar sobre todos os livros, mostrar para vocês todos os livros que eu li durante esse ano e bater um papo com vocês
né? E classificar, né? Ranquear quais foram os livros que eu li e o que eu achei de cada um, né? E ranquear eles do melhor pro pior, do pior pro melhor, enfim. Quando eu tava fazendo esse vídeo de hoje, que é sobre liberdade, surgiu também a ideia de fazer um vídeo posterior a esse, falando sobre liberdade de expressão. Então é provável que a gente tenha um vídeo sobre liberdade de expressão posteriormente. E o próximo e último vídeo, que tá pra sair, mas eu não sei se ele realmente vai sair, porque até agora ele é só uma ideia. Todos esses vídeos aqui que eu falei são só uma ideia, né? Mas esse aqui é tipo a ideia da ideia da ideia. E eu só vou fazer se vocês quiserem que eu faça. Quando eu tava fazendo esse vídeo, inclusive eu vou dar spoiler desse vídeo de hoje, eu me deparei com o hino nacional da França. E eu achei ele muito bonito. E aí eu fiquei na minha cabeça que eu deveria fazer um vídeo reagindo aos hinos nacionais, assim, de outros países. E também, né, como eu gosto de uma polêmica, polemizar sobre o porquê de eu não gostar do hino nacional brasileiro. Então, gente, fica aí a sugestão. Esse é realmente uma sugestão, eu nem sei se eu realmente vou fazer. Mas os outros tá certinho, tá? Então vocês me cobrem pra eu gravar o vídeo, porque esses vídeos ainda não estão gravados, nenhum desses. E também pra eu postar. Então, por favor, me cobrem, tá bom? Vamos voltar então pro vídeo. Como eu falei, o nosso tema de hoje é liberdade. Então, bora lá. Como eu acabei dando aqui um spoiler pra vocês e falando que eu ouvi, né, o hino nacional da França, inclusive é um hino nacional maravilhoso, recomendo que vocês escutem o hino nacional da França, eu amei, né? E é um hino nacional que ele traz toda a sensação da Revolução Francesa. Um dos dilemas da Revolução Francesa é a liberdade, além de igualdade e fraternidade. E nesse hino nacional da França é muito falado em vários momentos, ó liberdade, né? Ou seja, um grito de liberdade. No hino nacional brasileiro a gente também tem a palavra liberdade sendo expressa. Mas afinal de contas, né? Por que nesses hinos nacionais a gente tem liberdade? Porque o hino nacional da França exalta a liberdade, né? Por que a gente está sempre pensando em liberdade? Porque, de certa forma, você provavelmente já deve ter pensado na tua cabeça por que diabos que a gente pensa no que é ser livre? Inclusive, você se acha uma pessoa livre? Bom, vamos começar então aqui com uma dinâmica. Eu quero que você me diga agora o que vem na sua cabeça quando você pensa na palavra liberdade. Eu vou mostrar pra vocês o que vem na minha cabeça, essa imagem que tá aparecendo aqui do lado. Como vocês podem ver nessa imagem, é uma menina correndo na chuva, né, numa paisagem, né, repleta de vegetação. E pra mim, quando eu penso em liberdade, é isso, é uma pessoa correndo no meio de um céu aberto, de um dia chuvoso. Inclusive, no meu inconsciente, assim, nas profundezas do meu inconsciente, quando eu penso na palavra liberdade, também me vem na cabeça pessoas ficando peladas, despidas, né? E no meio da rua, parando o trânsito e gritando, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, e subindo colinas e tudo mais. Esse é o que vem mais, esse é o meu inconsciente falando sobre o que seria liberdade, né? E eu queria saber de você o que é liberdade, né? Liberdade, normalmente, como eu falei, ela tem um sentido positivo. O que seria esse sentido positivo de liberdade? Seria justamente esse sentido de você ter autonomia nas suas próprias decisões, né? De você ter uma autodeterminação, de você poder responder para si mesmo. E como eu falei, nessa imagem da menina correndo na chuva, né? Que é uma das ideias que eu tenho quando vem na minha cabeça a liberdade. Essa menina está mostrando uma certa autodeterminação, uma autonomia. Ela que escolheu correr no meio da chuva, certo? Ela está, de certa forma, expressando uma vontade individual que ela tem. E liberdade, ela está representando, de certa forma, a liberdade. E essa liberdade que ela está fazendo, que é correr no meio da chuva, não está afetando ninguém, né? Não está afetando ninguém. Inclusive, se você quiser agora, caso esteja chovendo aí na tua rua, e sair correndo no meio da chuva, você pode, e você não vai estar afetando ninguém por causa disso,
certo? Ou seja, você está realizando uma vontade sua, você está tendo autodeterminação e você não está tendo impedimento de ninguém para fazer aquilo. Não tem ninguém, né, te coagindo, né, a fazer algo ou deixar de fazer. Por outro lado, como eu falei dessa ideia que veio no meu inconsciente de pessoas correndo peladas no meio do trânsito, que já é uma ideia mais profunda, essa ideia aqui seria de uma liberdade negativa. Seria de uma liberdade, né, que a gente chamaria de libertinagem, basicamente. Essa seria uma liberdade em excesso. A libertinagem é a liberdade em excesso. É quando você faz algo sem pensar na liberdade do outro. Você simplesmente faz algo porque te deu na teia. E pronto, você não tá nem aí se isso vai afetar alguém, você não tá nem aí se você posteriormente vai ter que responder aquilo. Ou seja, seria o que se aproxima da ideia de libertinagem. Inclusive, a liberdade, como eu queria mostrar para vocês, é esse conceito meio dúbio, né? Horas ela pode ter esse sentido positivo de autodeterminação, mas ela também pode cair para esse sentido negativo, né? Inclusive, algumas pessoas falam, existe liberdade e libertinagem. De fato, realmente existe, mas a libertinagem é um tipo de liberdade, mas é uma liberdade irrestrita, onde você não está nem aí com o próximo. E, de certa forma, a liberdade, né, esse conceito de liberdade, sempre trouxe dúvidas e sempre trouxe questionamentos. Em vários momentos históricos, quando a gente pensa no Ocidente, né? O conceito de liberdade, ele é um conceito ocidental. E vocês vão entender um pouco mais do porquê desse conceito ser ocidental. Tanto que em algumas culturas, o conceito de liberdade, ele não é talvez tão discutido, ele talvez não é tão importante assim do que é para nossa história ocidental, do que é para nossa cultura ocidental. Então, bora começar com o berço da civilização, né, que seria a Grécia. O que seria o conceito de liberdade na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga, não existia esse conceito de liberdade como a gente tem hoje, esse conceito de liberdade individual. Por quê? Como a gente sabe, a Grécia, eles tinham lá a crença em diversas mitologias e eles também acreditavam na história das moiras, né? Que seriam mulheres que tinham que dividir um olho e elas iriam tecendo o destino das pessoas. Ou seja, os gregos antigos, eles acreditavam no destino predeterminado. Ou seja, se você faria alguma coisa, você já foi predeterminado a fazer aquilo. Ou você já nasceu com a sua vida predeterminada a algum tipo de vida material, a gente poderia dizer assim, né? Por exemplo, você nasceu pobre, então você foi predeterminado a nascer pobre, segundo os gregos. Você nasceu rico, você foi predeterminado a nascer rico, né? Você cometeu algo errado, segundo os gregos, você foi predeterminado a cometer aquilo errado. Já estava escrito para que você iria fazer aquilo há muito tempo. E você só teve que seguir aquilo que já estava escrito, né? Aquilo que o destino já tinha preparado para ti. Então, assim, na Grécia Antiga, a gente não vai ter exatamente esse conceito de liberdade individual como a gente está pensando. Porém, em Atenas, né, que é o berço da democracia, o que seria uma pessoa, o que seria ter liberdade? Só tinha liberdade quem era considerado cidadão. E quem era considerado cidadão? Uma pequena porcentagem da população grega. Não eram todas as pessoas que tinham direito. Por exemplo, mulheres não eram consideradas cidadãos. Escravos, a população grega era muito constituída de escravos. E os escravos não eram considerados cidadãos. Ou seja, na democracia ateniense só tinha liberdade quem participava da cidade, né? Da polis grega. Polis. Da polis, ou seja, da vida pública, né? E aí a gente tem alguns filósofos importantes da Grécia Antiga que vão falar sobre o conceito de
liberdade. O primeiro, que acho que todo mundo conhece, é o Sócrates. O Sócrates, ele tem a famosa fala do conhece-te a ti mesmo. E segundo Sócrates, liberdade seria justamente você poder você poder domar os seus sentimentos, os seus pensamentos, você ter controle, né, da sua situação. Para o Aristóteles, liberdade seria você tomar determinada atitude sem ter que passar por coerção, sem você ser coagido a tomar algo. Então, por exemplo, quero beber água, vou beber água agora. Segundo Aristóteles, eu segui a minha autodeterminação. Não teve ninguém que me coagiu a beber água. Ou seja, eu agi sobre a minha liberdade. Uma das contradições que a gente vai encontrar na Grécia Antiga, em Atenas, é que apesar de ser discutido a liberdade e da gente falar sobre liberdade estar feita para aqueles que são considerados cidadãos, em contrapartida, a maior parte da população era excluída, os escravos eram excluídos, as mulheres eram excluídas, e não só isso, né? Excluídos da vida pública. E não só isso, a gente tinha escravidão, ou seja, né, você tinha ali coerção, ou seja, de certa forma não havia uma liberdade dentro dessa sociedade fechadinha, né? Então, como eu falei, a gente tinha, sim, filósofos que iriam discorrer sobre esse conceito, né? Mas essa ideia de liberdade individual certinha, ela não existia como a gente tem hoje, né? Essa ideia de livre-arbítrio, essa ideia de que você tem totalmente o poder sobre as suas decisões e sobre suas escolhas, né? Você tem livre-arbítrio para escolher aquilo que você quer. Como eu falei para os gregos, havia-se essa ideia de destino. Mas quando é que começa a surgir essa ideia de livre-arbítrio? Bom, essa ideia vai começar a surgir com o cristianismo, né? Principalmente ali em Roma, com o cristianismo. Como eu falei, a ideia de livre-arbítrio é muito importante para a constituição do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, eles trazem essa ideia de inferno e céu, certo? E você é mandado para o inferno ou para o céu diante as suas ações. Ou seja, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você for uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Mas como é que vai haver essa coerção, digamos assim, né, de você ir para um lugar ou para o outro se não há livre-arbítrio? Sabe, se você vai nascer já pré-determinado a ir para o céu ou para o inferno. Então, a ideia de liberdade, né, individual, vai surgir principalmente com a ideia de livre-arbítrio no cristianismo, né? Porque assim você vai poder decidir para onde você vai, né? Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, você decide, você não foi pré-determinado a ir para lugar nenhum, e você então tem poder sobre as suas escolhas, sobre o seu ser, sobre aquilo que você tem que fazer, né? Ou não. Então tem a ver com essa ideia de escolha individual. Como eu falei, a ideia de liberdade, ela se fundamenta no Ocidente. Então, como eu já disse anteriormente, algumas culturas não vão priorizar tanto essa ideia de liberdade, porque, mais uma vez, a ideia de liberdade é uma ideia ocidental, tá? E aí, passando já mais pra frente, a gente tem a Idade Média. Na Idade Média, mais uma vez vai ser discutido a ideia de liberdade em Deus em relação na religião. Ou seja, Santo Agostinho vai dizer, por exemplo, que liberdade é você ter uma vida aproximada de uma vida pura, né? De boas escolhas, né? De você ter autonomia para escolher e escolher coisas boas. Você se aproxima da liberdade a partir do momento que você faz escolhas boas, tá? Essa liberdade em Deus. E aí, mais pra frente ainda, a gente vai ter na modernidade, mais uma vez sendo discutida a ideia de liberdade, né? E na modernidade, a gente tem que pensar que a gente estava ali
deixando, né, a modernidade traz o questionamento sobre o autoritarismo, sobre o absolutismo de alguns reis, que vão passar a ser questionados, né, pela galera que está ali, né, pelos pensadores da época, a galera que está movimentando ali a sociedade naquele momento, trazendo ideias novas. Então, como eles vão estar muito focados em questionar esse absolutismo, esse poder absoluto dos monarcas, então aqui a ideia de liberdade vai passar a ser uma ideia principalmente pensada no coletivo e pensando no seguinte: a gente vai ter liberdade se a gente não for obrigado pelo Estado, né, ou por um rei absolutista ou por um monarca a fazer algo que a gente não queira fazer, sabe? É a partir do momento que a liberdade vai ter quando a gente não vai ser obrigado pelo Estado a fazer algo, né? E aqui a gente tem Benjamin Constant, que vai trazer exatamente essa tese. E aí, por exemplo, a gente tem o Kant, que também vai falar sobre liberdade, né? Essa autonomia de você poder fazer as suas escolhas. Bom, então, como você pode ver, a gente tá aqui pensando nessa liberdade, mas nessa liberdade que vai precisar de um Estado que ofereça essa liberdade, entende? Ou seja, o Estado não pode se atrever na liberdade individual. Então, a gente tem, por exemplo, apesar de eu não concordar muito, né, a gente tem nesse momento surgindo o liberalismo, que vai trazer sobre a questão da liberdade, mas na liberdade em questão da economia, ou seja, o Estado não pode intervir na economia, ela tem que ser livre, o mercado tem que se autorregular, né? E aí o liberalismo aqui do Adam Smith. Rousseau é dessa época, né? Mas Rousseau, ele já vai para um contexto um pouquinho diferente, porque ele vai continuar falando sobre isso, mas ele vai falar que para uma sociedade realmente haver liberdade, ela precisa ser uma sociedade igualitária, ou seja, ninguém pode ser tão rico, né, para poder ter tanta liberdade ao ponto de poder fazer o que quiser, e ninguém pode ser tão pobre ao ponto de ter que se sujeitar a algo que não queiram, entende? Então, o Rousseau vai falar que o Estado precisa também garantir essa igualdade, né? Essa igualdade de condições. Ou seja, para Rousseau deve haver igualdade econômica.